Salve pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje iremos falar de um dos temas mais queridos da eletrodinâmica, que é as famosas leis de Ohm, né? A gente vai começar falando da primeira lei de Ohm para começar a entender essa ideia de circuitos elétricos, tá? E resistência elétrica. Mas antes, eu queria pedir para vocês aqui que deixassem a sua curtida no vídeo, né? Se inscrevesse no nosso canal para dar aquele apoio e, claro, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, já que o YouTube ele não notifica quando a gente posta vídeo para todos os nossos inscritos, tá bom? Então, se inscreve aí e acompanha nossas aulas, certo? Então, bora para a lousa para a gente acompanhar o raciocínio e desenvolver toda a mentalidade por trás disso e não apenas decorar uma expressão. Bora lá para a lousa. Bom, galera, aqui está a nossa lousa, né? E a gente vai fazer aqui todo o raciocínio lógico para chegar na nossa equação e não apenas decorar o final dela, tá? Então, como é que a gente vai começar? Primeiro, a gente vai ter um fio, certo? Um condutor elétrico, onde vai passar uma corrente elétrica, tá? Então, bora lá. Vou desenhar aqui primeiro o nosso fio, certo? É um fio cilíndrico, certo? De um material condutor, sei lá, um cobre, uma prata, um ouro, qualquer coisa assim que seja boa condutor, legal? Então, aqui está o nosso fio. Pessoal, o que é que acontece aqui? A gente vai conectar aqui uma fonte de energia elétrica. E o que seria uma fonte de energia elétrica? Ora, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, tá? Alguma coisa assim do tipo. Então, vamos desenhar aqui uma nossa bateria, legal? Nossa bateria aqui. A gente sabe que existe dois polos, o positivo, né? Que a gente representa aqui de vermelho por mais, e o negativo, que a gente representa de azul por menos. Isso significa que existe entre esses dois terminais aqui, ó, preto e branco, uma diferença de potencial elétrico, ou seja, um desnível de energia elétrica. Quer dizer que um lado tem mais energia do que o outro. Legal? Beleza? É isso que significa a diferença de potencial, a DDP. Então, entre esses dois pontos, existe uma diferença de potencial que a gente chama geralmente de V ou de U. Legal? Estou chamando aqui de V. E geralmente você vê aí numa pilha é 1,5 volts, né? Numa bateria de 9 volts, a gente tem 12 volts, 24 volts. Então é isso que quer dizer essa diferença de potencial. Se a gente pegar esse lado aqui e conectar ao nosso fio aqui de, sei lá, o nosso fio condutor aqui do experimento em cima, né? Então perceba que como o fio que a gente está usando aqui em vermelho é um fio ideal, a tensão elétrica que está nesse ponto, né? A energia elétrica que está nesse ponto, ela vai ser transferida para cá. Ó. Então aqui vai ter um potencial V+, que é o mesmo que está aqui na nossa fonte. Do outro lado, se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter a transferência também, né, desse potencial do polo negativo da pilha para esse ponto aqui do fio, que eu vou chamar de V-. Galera, se a gente tem uma diferença de potencial, a gente sabe que essa diferença de potencial faz surgir um campo elétrico. E as linhas de campo elétrico sempre saem do potencial maior para o potencial menor. Então vai surgir aqui, ó, linhas de campo que saem do maior potencial para o menor potencial. Legal? Beleza. Mas e aí, professor? O que é que acontece agora? Se a gente pegar uma cargazinha elétrica, um portador de carga elétrica aqui, ó, por exemplo, positivo, né? Uma carga elétrica positiva. Essa carga elétrica, ela vai experimentar uma força elétrica aqui, ó, devido à presença do campo elétrico, beleza? Então surge aqui nessa carga uma força elétrica. E se essa força elétrica for a força resultante nessa partícula, nesse portador elétrico, ele vai acelerar no sentido aqui do campo elétrico. Agora, imagine essa força elétrica atuando em vários portadores, que se você pegar um fio, né, um bom condutor ali, um fio, um pedaço de fio, existem várias, milhares, milhões de partículas portadoras de carga elétricas livres ali, né? Então, quando surge essa força elétrica, devido à diferença do potencial ter criado o campo elétrico, todas essas portadores vão sentir essa força e vão acelerar no sentido ali, ó, do campo elétrico. Concordam? Então, todas essas carguinhas aqui vão sofrer essa aceleração devido à força elétrica estar atuando ali por causa que surgiu o campo elétrico, porque existia diferença de potencial. Beleza? Então, esse fluxo de cargas elétricas e portadores elétricos em movimento é o que a gente define como corrente elétrica. Então, devido à diferença de potencial, surge o que chamamos de corrente elétrica aqui.
Legal? Beleza, professor. E agora? Bom, a gente vai ver já já que não é tão bonitozinho assim, né? Esse movimento não é todas as partículas bonitinhas, uma atrás da outra, comportadazinha, não. Né? Se a gente der um zoom aqui bem grande, né, e aproximar aqui para cá, nesse material, né? Se a gente der um zoom aqui, ó, pá, a gente percebe que o material tem átomos lá dentro, né? E partículas se movimentando. Então, ele é composto por diversas partículas aqui, certo? Só que como existe o campo elétrico aqui, ó, né? Nesse sentido, a carga elétrica, o portador elétrico, ele vai ter que fazer esse movimento do maior potencial para o menor potencial. Só que ele vai aos trancos e barrancos, ele vai batendo aqui em tudo que há direito, certo? Ele vai fazendo um movimento meio que desordenado, tá? Caótico. Mas só que devido ao campo elétrico, ele tem que seguir esse sentido das linhas de campo, do maior potencial para o menor potencial, tá? É um movimento, a gente chama de velocidade, ele vai com uma certa velocidade que a gente chama de velocidade de deriva, né? Como se tivesse perdido em alto mar, mas está indo. Imagine que você jogou um pedaço de folha ali no rio, né? Então, mesmo que ele bata ali em uma pedra ou em outra folha, mas ele vai seguir o sentido do rio, né? O fluxo do rio. É isso que está acontecendo com essas partículas, tá? Então, existe uma certa dificuldade que o material, o fio, imprime na passagem dessa corrente elétrica. Concordam? O fio não deixa a corrente passar livremente. Existe uma certa resistência ali a esse movimento, esse grau de dificuldade que ele tem, tá? Beleza. Entendido o que é a diferença de potencial, corrente elétrica e resistência elétrica, né? Esse grau de dificuldade que o material impõe na passagem da corrente elétrica. A gente vai partir para as leis de Ohm, a primeira lei de Ohm. O que foi que o Ohm fez, cara? Ele pegou vários fios, vários materiais e começou a testar para ver como é que se comportava a tensão e corrente elétrica e a resistência elétrica desses materiais, né? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um pedaço de fio, né? Vários fios de vários materiais, tá? Deixa eu desenhar aqui. E começou a fazer experimentos, certo? Como? Conectou esse fio a uma bateria, certo? Que nem a gente tem aqui em cima. E começou a fazer testes. Então, mais e o menos, né? Conectou aqui, ó, esses fios a essas baterias, que nem a gente fez aqui em cima, e começou a fazer os testes deles, certo? Por quê? Quando ele conecta aqui, né, surge a diferença de potencial e faz fluir a corrente elétrica. Legal? Que nem a gente já tinha visto aqui, certo? Beleza, professor, e aí? E agora, o que é que a gente sabe? Ó, essa corrente elétrica, ela não vai circular livremente pelo fio aqui, né? Ela vai encontrar uma certa dificuldade que a gente chama de resistência elétrica. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou a nossa fonte ali em vários tipos de material e começou a medir a corrente elétrica. Colocava uma tensão, media a corrente elétrica para ver como é que se comportava essas grandezas físicas, certo? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Para vários fios, ele fez para vários tipos de material. Então, o que é que ele fez? Colocou uma tensão elétrica para um material e mediu a corrente elétrica que estava passando por ele. E onde foi que ele chegou, cara? Ele viu que quando a tensão era de 0 volts, a corrente elétrica era 0 volts. Não existia corrente elétrica para tensão, para zero diferença de potencial. Se eu colocasse 6 volts aqui, aparecia, sei lá, uma corrente de 3 amperes. Se eu colocasse uma tensão de 12 volts, aparecia uma corrente de 6 amperes para esse fio aqui que eu estou olhando. Se eu colocasse uma tensão de 24 volts, aparecia uma corrente de 2 amperes. Legal. Ele fez isso para o primeiro fio, né? Depois, ele pegou, trocou o fio, né? Colocou outro tipo de material para ver como é que ia se comportar agora as tensões e as correntes elétricas. Então, bora lá de novo. O que ele fez? Colocou tensão, mediu a corrente para ver como é que está se comportando essas grandezas. Então, de novo, ele viu que para 0 volts ia existir 0 ampere. Não existia corrente elétrica se não tivesse diferença de potencial. Colocou 6 volts, aí ele percebeu que para esse fio agora, que ele mudou o material, a corrente elétrica era de 2 amperes. Para 12 volts, ele percebeu que a corrente era 4 amperes.
para 24 volts, a corrente era de 8 amperes. Legal? Então, ele começou a fazer isso para vários materiais, como eu falei, e ele chegou em duas conclusões, né? Primeiro, ele percebeu que a corrente elétrica era diretamente proporcional à diferença de potencial. Por que isso? Porque pensa assim, quanto maior a diferença de potencial, maior é o desnível de energia. Se eu estou num desnível muito alto, pensa numa rampa, né? Se eu solto uma bolinha de uma rampa muito alta, mais rápido ela vai, né? Então, mais fluxo de carga eu terei. Então, é a mesma coisa. Quanto maior a tensão elétrica, quanto maior a nossa DDP, a nossa diferença de potencial, maior será a corrente elétrica. Mais cargas elétricas vai passar por aquele fio, mais força eu vou imprimir nos portadores ali para que eles passem por aquele fio. Legal? Mas, por outro lado, ele percebeu o seguinte, ora, quanto maior a corrente elétrica, ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. Pensa aqui comigo. Quanto maior a resistência, quanto maior o grau de dificuldade que o material imprimir para que a passagem de corrente surja, né? Menor é a corrente, já que ele não está deixando, ele está dificultando com que essas cargas, com que esses portadores passem. Então, quanto maior a corrente, maior a resistência, né? Menor é a corrente elétrica e vice-versa. Quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. Então, ele juntou tudo isso em uma equação que a gente diz que é corrente elétrica é tensão sobre resistência elétrica. E vocês devem estar mais acostumados a ver essa expressão dessa forma. V é igual a R vezes I. E é isso que a gente chama de primeira lei de Ohm matematicamente. A tensão elétrica, ela nada mais é do que diretamente proporcional à corrente elétrica e a constante de proporcionalidade aqui é a resistência, tá? Então, vamos isolar a resistência aqui, cara, para a gente ver. Ó, R vai ser igual a tensão sobre corrente. Concordam? Só passei ali a corrente dividindo. Vamos analisar a unidade desse cara, né? Se a gente fizer um estudo dimensional aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. Tensão elétrica, volts, né? A gente sabe que tensão é medida em volts. Corrente elétrica, medida em ampere. Volts por ampere, a gente chama de ohms, em homenagem, claro, ao Ohm, né, que estudou isso. E a gente representa pela letra grega sigma. Legal? Então tá aqui a unidade de corrente de resistência elétrica, volt por ampere, que a gente diz, que a gente chama, homenageou de Ohm, tá? Tá aqui ela descrita para vocês. O que mais que a gente pode tirar dessa primeira lei de Ohm, cara, destacada ali em verde? É o seguinte, a gente pode expressar ela de forma gráfica, né? Concordam? Não só de forma matemática. Então eu posso vir aqui e criar um gráfico de tensão e corrente elétrica, beleza? Para a gente fazer esse estudo. Vou fazer aqui direitinho. Então aqui a gente tem a corrente medida em ampere e tem a tensão que depende da corrente, né? Medida em volts. Ora, se a gente pegar os dados aqui desses dois experimentos, desses dois fios, a gente já tem uma ideia de como vai ser o gráfico dele, porque isso daqui tem a cara de uma função linear, né? Então, partindo do zero e diretamente proporcional à tensão à corrente, né? Quanto maior a corrente, maior a tensão. Então, a gente tem uma equação do primeiro grau ali, né? Uma função afim, modelando esse comportamento da resistência elétrica, beleza? E percebam que ela tem um certo ângulo de inclinação aqui com o gráfico da corrente, que eu vou chamar de θ. Se a gente olhar essa distância aqui, ó, no eixo da corrente, I, né, justamente a corrente, e se a gente olhar isso daqui no eixo da tensão, é justamente a tensão elétrica. Olha para esse triângulo retângulo, cara. Esse comprimento aqui é V, esse comprimento aqui é I. A gente sabe que tangente do ângulo θ no triângulo retângulo vai ser o quê? Por definição, é cateto oposto, que é tensão, sobre cateto adjacente, que é corrente. Mas olha aqui para cima, cara. Tensão sobre corrente, volts por ampere, nada mais é do que resistência elétrica. Mas olha que louco. A tangente do ângulo θ aqui está medindo a inclinação
dessa reta. Então, isso daqui também é a inclinação dessa reta em relação ao gráfico. Então, professor, você está me dizendo que quando eu estou olhando para a inclinação dessa reta, se ela está muito inclinada ou pouco inclinada, eu estou olhando o valor da resistência, se ela é uma resistência muito grande ou se é uma resistência muito curta de um determinado material? Sim. E esses materiais que são modelados com essas expressões aqui, eles são chamados de materiais ômicos, né? De resistência ômica ou resistores ômicos. Legal? Então, se o material tiver essas características aqui de ser a tensão diretamente proporcional à corrente, eles são chamados de materiais ômicos. Existem materiais que não obedecem a esses comportamentos aqui, essa modelagem, tá? Porque a resistência elétrica ela depende de vários fatores, como a temperatura. Nesse caso aqui, a gente considera a temperatura constante, tá? Então, para esses materiais, essas expressões aqui da lei de Ohm são válidas. Então, a primeira lei de Ohm é válida para materiais ômicos, beleza? Existem materiais, como eu falei, que não obedecem essas leis. Tranquilo? Então, a gente tira daqui o seguinte, cara, que a primeira lei de Ohm, matematicamente, é V igual a RI. E graficamente, ela nada mais é do que a inclinação da reta de tensão por corrente elétrica, beleza? Tranquilo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido aonde eu quero chegar, né? Não só jogar a expressão para você, não só jogar o conteúdo aqui para você decorar, beleza? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. E claro, me segue no meu Instagram lá, @prof.fernandohenrique, para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente traz, tá certo? Forte abraço e até a nossa próxima aula.